A única coisa que sempre me preocupou foi conectar as pessoas entre si. Saber que todo o esforço que fez durante anos vai se resumir no fato de que seus filhos, seus netos vão continuar com esse legado. É a melhor oportunidade de negócio que existe no mundo. É lutar e buscar algo para uma geração posterior à minha. Aquela pessoa que hoje está procurando uma oportunidade para empreender, este é o lugar para estar. Dizem que todos buscamos o mesmo: viver mais e viver melhor. Você já se perguntou o que isso realmente significa? Neste espaço, você conhecerá histórias reais de pessoas que decidiram transformar suas vidas e especialistas que compartilharão ideias, experiências e ferramentas para te ajudar a entender, aprender e crescer a cada dia. Bem-vindo ao Viva Mais, Viva Melhor, o podcast. Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio de Viva Mais, Viva Melhor, o podcast. Eu sou Diego Cubillos e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Como algumas empresas conseguem se manter relevantes ao longo dos anos, ainda mais em um mundo que muda rápida e constantemente. O que está por trás dessa capacidade de se adaptar, inovar e continuar conectando com milhões de pessoas em todo o mundo? E para explorar esse tema, tenho 3 grandes convidados comigo que vão nos ajudar a entender quais são os fatores que fazem com que uma empresa não apenas sobreviva, mas lidere uma indústria por gerações. O primeiro é Matias Alfaro, empresário da Amway, um dos líderes mais destacados da América Latina, com mais de 20 anos de experiência e, podemos dizer, uma lenda do negócio na América Latina. Matias, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. E obrigado. Também tenho aqui Marilyn Alfaro, filha de Matias e parte dessa nova geração que está assumindo a liderança no negócio. Bem-vinda, Marilyn, e obrigado por estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. E também tenho aqui Rubem Família, que é o diretor-geral da Amway para América Latina. E a única coisa que me resta dizer, Rubem, é muito obrigado por estar aqui e pelo seu tempo. Obrigado. Rubem, quero te perguntar, a venda direta tem sido uma porta para milhões de pessoas no mundo que empreendem. Mas por que você acha que esse negócio continua sendo tão relevante atualmente? Tem um apelo universal. As pessoas têm a necessidade de fazer parte de uma comunidade. E bem, aqui temos 2 grandes exemplos. Matias tem mais de 20 anos construindo seu negócio. Uma segunda geração. E você poderia se perguntar que atrativo eles podem ver nisso. Bem, eles têm sucesso. É bom dizer também que na família Alfaro há outros 2 líderes em outros países. A Amway oferece a oportunidade em mais de 110 países ao redor do mundo. Há também mais de 1 milhão de empresários que desenvolvem seu negócio e a Amway está ancorada em uma longa história de ser guiada por suas verdades atemporais, que são nossos valores. Então, quando você vê toda essa oferta e produtos que continuam sendo inovados, sempre teremos um apelo no mercado e pessoas que estão buscando uma solução que podemos oferecer. Matias, como foi essa transição que o seu negócio passou? Ao longo dos anos em que você diz que antes era diferente, continua igual ou está ainda mais desafiador manter um negócio de tantos anos e se manter como líder? Olha, Realmente, quando vi a oportunidade, quando fui convidado e então descobri algo que nunca pensei encontrar, primeiro me senti motivado e depois me senti capaz de me desenvolver dentro dessa atividade e compartilhá-la com outras pessoas. Me impactou muito saber que eu iria ganhar dinheiro construindo comunidades, falando sobre algo que tinha respaldo. Para mim foi maravilhoso. Quando começo o negócio, vejo o potencial porque olho para o futuro. E percebo de imediato que talvez eu tenha limitações, mas a oportunidade que existe é construir uma rede. Com o plano que a empresa tem, que a corporação tem, eu pude perceber que, mesmo que eu não tenha, digamos, as habilidades, vou encontrar pessoas que têm as habilidades que me faltam. E então, ali mesmo, pensei que a Amway sempre estaria na vanguarda, avançando para que nós, como distribuidores, fôssemos resolvendo aquilo que nos faltaria. No caminho, tudo o que faltava nos faltou, porque encontrei isso na habilidade de outros participantes. E isso nos deu a absoluta certeza de que toda a nossa família vai se sentir profundamente honrada com o que fazemos hoje.
Marin, você cresceu vendo seu pai fazendo um negócio, talvez o visse trabalhando arduamente para alcançar todos os seus objetivos, indo para a rua buscar pessoas, construir comunidade, como ele mesmo disse. O que te motivou a seguir os passos dele e dar o seu próprio toque? O que te motivou a seguir os passos dele e dar o seu próprio toque? Porque você também tem o seu próprio negócio, ajuda seu pai. Mas o que te motivou? Justamente, bom, muito obrigado por este espaço. Isso que você comenta é exatamente o que, tanto para mim quanto para muitos dos meus irmãos, foi fundamental. O Secruben sabe bem que viemos de uma família muito grande, mas falando especificamente da minha família nuclear, o que realmente nos motivou foi vê-los trabalhar. Eu faço um pouco de memória de quando éramos pequenos e eles começaram o negócio, vendo eles trabalhando incansavelmente dia após dia. Lembro de ver que eles saíam, por exemplo, bem cedo de manhã para trabalhar em um lado de um mercado e só voltavam tarde da noite, muito provavelmente exaustos pelo esforço físico, mas sempre com a esperança renovada de que todo aquele trabalho duro que estavam fazendo lá teria um resultado positivo em algum momento futuro. Também acredito que, como núcleo familiar, crescemos em um ambiente muito abençoado ao ver meus pais terem essa oportunidade, porque pudemos aprender valores fundamentais como a responsabilidade em geral, já que eles sempre foram extremamente responsáveis com suas equipes de trabalho. Eles têm um lema que gostamos muito e com o qual nos identificamos: tentar fazer as coisas da forma mais correta possível, levar boa informação e ser comprometidos. Então, tudo isso que vimos enquanto crescíamos nos motivou a seguir seus passos, independentemente do que cada um de nós escolheu como profissão ou da carreira que seguimos naquele momento. Nós víamos todo esse ambiente, todo esse compromisso que eles tinham, que talvez quando somos pequenos não entendemos, mas quando crescemos pensamos: uau, eu quero fazer parte desse tipo de comunidade, desse tipo de ambiente. E eu começo a pensar pessoalmente, sabe, se meus pais fizeram o esforço de trabalhar como trabalharam para nos proporcionar um futuro melhor ou um futuro com o qual eles se sentissem satisfeitos de crescer como filhos, eu diria, poxa, o mínimo que devo fazer é lutar e buscar algo para a geração que vem depois da minha, para a geração que me sucede. Crescer como filhos, eu diria, poxa, o mínimo que devo fazer é lutar e buscar algo para a geração que vem depois da minha, para a geração que me sucede. Quando eu tiver meus filhos, quero dar a eles esse ambiente tão bonito que muitas vezes não entendemos de primeira, mas é algo intangível. A forma como podemos crescer como ser humano e família é incrível, de verdade. E acho que colocar um selo próprio, né, para mim, pessoalmente, é mais um estilo do que qualquer outra coisa, né? Porque as personalidades são variadas e os estilos também variam. Mas acredito que o selo que eu sempre gostaria de seguir e que sei que muitos da nossa geração, ou meus irmãos em específico, vamos continuar seguindo, são os princípios e valores com os quais eles desenvolveram este negócio e continuam desenvolvendo. Com isso, queremos que perdure para sempre, não apenas para a nossa geração atual, mas também para as que virão, falando especificamente das nossas estruturas. Um conjunto de princípios e valores que caminham com os pilares fundamentais da empresa: família, liberdade, esperança e recompensa. A partir desses valores que você mencionou, e Rubem, quero aqui. A Amway surgiu nos anos 50, em uma época totalmente diferente da atual. Como ela conseguiu se manter relevante durante todo esse tempo? O que exatamente foi o diferencial que você aponta como sendo o fator que consegue manter a base da empresa firme nos dias de hoje? A Amway se mantém firme em seus valores e nessas verdades atemporais das quais eu te falava, mas há um investimento muito forte em inovação e tecnologia para nos adaptarmos aos tempos, o que se aplica a todos os aspectos do negócio. Nossos produtos, nossa compensação, tudo o que fazemos nas plataformas digitais e como atraímos novos empreendedores que buscam uma comunidade que os apoie a se tornarem donos de seus próprios negócios. Matias, como você viveu essa evolução, como o Rubem mencionou, há mais inovação em tecnologia. Que papel a tecnologia desempenha hoje no seu negócio? Olha, eu realmente, quando penso na tecnologia, especificamente nessa parte para a qual eu não me preparei, eu encaro isso de uma forma bastante positiva e natural.
Isso acabou jogando totalmente a meu favor, ao ter a valiosa oportunidade de me comunicar de forma clara com outras pessoas. E isso também levei profundamente em consideração no desenvolvimento e crescimento que certamente vai acontecer. À medida que eu sei como envolver e engajar outras pessoas ao meu redor, é como se a minha única preocupação fosse conectar as pessoas e buscar os perfis certos e encontrar os indivíduos ideais, e isso me impactou muito e eu me sinto muito seguro, porque confio no que a Amway faz, confio nos seus valores e em tudo o que a Amway está planejando. A Amway está preocupada porque o que estamos promovendo tem a garantia e, claro, traga as recompensas necessárias para que possamos levar os benefícios. E disso temos certeza. Sempre acreditamos que na Amway existe um negócio sólido pela trajetória, pela história ao longo do tempo. Recebemos essa informação através da história dos fundadores e, em seguida, através dos distribuidores que tiveram a oportunidade de compartilhá-la. E isso, para mim, é maravilhoso. Essa é a minha posição. E você, Marilyn? Como mencionei no início, você trabalha com seu pai, ajuda-o nos negócios, tem seu próprio negócio, mas como você aproveita as ferramentas digitais para fortalecer não apenas o seu próprio negócio, mas também o do seu pai? Levar isso a outro nível. Sim, eu acho que é uma grande bênção que agora contemos com esse avanço que é a tecnologia. Sei que com toda a evolução que acontece dia após dia, o que talvez hoje seja uma novidade, amanhã já não será mais, pois tudo muda muito rápido. Em um ano já não será igual, e assim em muitos anos, mas se algo aprendemos é que, para prevalecer em qualquer ambiente, o que temos que fazer é evoluir ou nos transformar, não é? Então, quando todo esse ambiente se forma, eu nasci em um meio mais tecnológico, mas meus pais, embora não tenham crescido nessa era digital, sempre nos ensinaram que o mais importante é ter a capacidade de ser adaptável. Então, quando há desafios, por exemplo, a pessoa que talvez não seja muito tecnológica, adaptar-se à tecnologia, para nós é assim: se você tem um senso de urgência, esse senso de urgência vai fazer com que você aprenda algo, seja difícil ou não tão difícil. Então, nós aprendemos, por exemplo, há 5 anos, quando aconteceu aquela situação mundial que todos conhecemos, certo? Então, nós aprendemos, por exemplo, há 5 anos, quando aconteceu aquela situação mundial que todos conhecemos, certo? Aprendemos a lidar com coisas que antes não lidávamos tanto. Aprendemos a normalizar as reuniões virtuais por meios como o Zoom. Aprendemos a normalizar as reuniões virtuais por meios como o Zoom. Aprendemos a ser mais habilidosos com a troca de mensagens com os parceiros e a ter maior proximidade com eles. Aprendemos a ser mais habilidosos com a troca de mensagens com os parceiros e a ter maior proximidade com eles. Uma pessoa que eu admiro muito e que aprendeu tudo tão rápido é a minha mãe. Ela aprendeu a tal ponto que uma vez eu mesma contei por curiosidade com quantas pessoas ela falava ou trocava mensagens diariamente, e eram mais de 200 pessoas. Eu ficava pensando, como ela consegue fazer tudo isso e ainda encontrar tempo para todo o resto das suas tarefas? Então esse é um exemplo de se adaptar às mudanças, mesmo que talvez seja algo que você não domine. Meu pai, de certa forma, embora ele sinta que não é muito tecnológico, foi quem teve a ideia de que começássemos a participar de reuniões virtuais naquela época. Enviássemos links e dados digitais sem temer mudanças. Como jovens, somos ousados, mas ainda sentimos receio, certo? E acho que, para mim, pessoalmente, eu realmente uso muito qualquer ferramenta tecnológica e, se eu não souber usar, eu procuro aprender porque me interessa e vou atrás disso. Mas, como dizem, não é? Da moda, o que te cai bem. Então, se há alguém em dúvida, pensando que não entende de tecnologia e não vai conseguir prosperar nesta era, saiba que isso é algo ao qual todos podemos nos adaptar perfeitamente. Existem tantos meios ou ferramentas sociais agora para todos, para todas as pessoas. Se alguém gosta muito de redes sociais, pode explorar esse lado. Se alguém gosta muito de mandar mensagens, quantas vezes estamos usando isso? Redes sociais, mas talvez não as estejamos aproveitando para criar um benefício econômico, e sim apenas deixando o dia a dia passar, não é? Então, para nós, o uso de ferramentas sociais é muito importante. Então, para nós, o uso de ferramentas sociais é muito importante.
Uó? Ou seja, vocês acham que isso tem um poder de convocação ainda maior nas redes sociais, porque há 20 anos, quando não existiam redes sociais, você tinha que sair para procurar as pessoas, tinha que sair para convocar, e agora, pelo seu celular, você se grava e, se viralizar, você está convocando milhares de pessoas de muitos países. Você acha que isso pode ser um ponto positivo ou pode ser um ponto negativo por causa de tanta concorrência, por tanta informação que estão nos vendendo dia após dia? Bom, estávamos conversando outro dia, meu pai e eu, exatamente sobre isso, e ele me dizia: as redes sociais são uma forma de você se amplificar ainda mais, seja pelas redes sociais ou por qualquer ferramenta tecnológica. Mas também como jovens, e falo isso do meu ponto de vista, precisamos estar muito conscientes de que podemos escolher dois caminhos. Podemos escolher o caminho de aproveitar e explorar e desenvolver ainda mais nossas habilidades em uma oportunidade como esta, ou simplesmente nos entreter com algo que não é ruim, mas se dedicarmos a maior parte do nosso tempo a isso, o resultado que teremos no geral não será algo economicamente exponencial, não é? O bem, como a Amway está se conectando com as novas gerações, como a Maria mencionou, Acho que eles acabaram de dar um excelente exemplo disso, não é? Matias aqui tem a experiência, a visão, a sabedoria e a liderança, mas também empodera a sua segunda geração. E hoje em dia, a Amway te oferece muitas ferramentas digitais, a plataforma. Todos vêm aqui buscando algo, mas obrigado. O poder da comunidade de Matias é empoderar sua segunda geração, que já é nativa digital, e ele os empodera para que sigam em frente e, olha, você assuma a liderança e tome conta dessa área que você domina melhor, mas guiados por toda a experiência que Matias já traz construindo o negócio. E para todo mundo que quer empreender hoje em dia, a Amway oferece baixo risco, baixo investimento, garantia de satisfação nos produtos e na oportunidade. E a comunidade vai te ajudar a adquirir essas habilidades e competências para que você possa se tornar um dono de negócio independente. O atrativo é universal. Agora, onde você vai encontrar uma comunidade e uma empresa como a Amway, cuja missão é ajudar outras pessoas a viverem vidas melhores. E isso é feito através dos produtos, com cada pessoa que os consome, com nossos empresários que recebem o melhor. A melhor oportunidade fazem isso com você e comigo, oferecendo uma oportunidade de trabalho íntegra, decente, atraente e em todas as comunidades onde temos presença, onde devolvemos parte desse sucesso que alcançamos a cada uma dessas comunidades. Mas tudo isso junto é um grande atrativo para os jovens que estão procurando produtos com rótulo limpo, que sejam atraentes nos dias de hoje e que sejam um negócio, como eu dizia, que te oferece uma plataforma com todas as ferramentas digitais que hoje em dia para eles são naturais de usar no dia a dia. algo que estava lendo e achei super interessante sobre a Amway é a questão de herdar o negócio. E aqui quero perguntar ao Matias o que significa para você saber que todo o esforço que fez durante anos vai se resumir no fato de que seus filhos, seus netos, vão continuar com esse legado. Não que de repente, quando você já não estiver mais aqui, o negócio ficou por ali e tudo o que foi trabalhado já desapareceu, mas sim que está ali e deu certa segurança aos seus filhos, às suas gerações, de todo o seu esforço. Você acabou de acertar em cheio no que eu queria comentar. Eu sempre fui como um protetor da minha família. Eu tinha meu próprio negócio, mas vivia com um desespero porque não fiz carreira acadêmica e não tinha um plano de seguros. Eu tinha a minha oficina, meu próprio seguro era o fato de eu trabalhar. No dia em que eu tivesse algum problema e não fosse produtivo, minha família iria sofrer. Então eu estava desesperado comprando seguros para as empresas privadas. Quando eu vi o plano da Amway e percebi que seria um dos distribuidores de sucesso, eu percebi isso no primeiro dia. Eu acreditei nisso de imediato, a manifestação. Então, quando eu vejo isso, as companhias de seguros saíram voando. Jamais, para um desses seguros, eu me desliguei dali e me conectei ao Furuano Estrutura, onde me sentia mais seguro no que ia fazer, porque também observei rapidamente os princípios que existem em ambos. Tudo isso, naquela época, eu não conhecia os 4 pilares.
mas sim senti o poder, a força que havia na nossa empresa e como outros haviam se construído. E isso me deu a certeza de que o meu negócio, aquilo de que se falava que poderia ser herdável, a herança do meu negócio não seria apenas dinheiro, mas também os valores agregados. E que meus filhos se sentiriam honrados pela herança que eles iriam receber. Por isso conversei com eles quando eram pequenos. Que o que todos nós precisávamos ter era paciência, porque iríamos trabalhar o suficiente até que fosse produtivo. E você, Marim, como se sente de saber que vai receber todo esse legado? Você sente alguma pressão para continuar com tudo o que Matias fez durante todos esses anos? Bom, pessoalmente não é uma pressão em si, porque, graças a Deus, eles sempre nos envolveram de uma forma que nunca sentimos pressão em nada no negócio, mas sim um profundo agradecimento pelo esforço deles, não só conosco, mas também com outras pessoas. E desse ponto de vista, eles sempre nos ensinaram que, se optarmos por receber uma herança, um legado, também devemos ser merecedores disso, porque o esforço que eles fizeram com todas essas pessoas que depositam confiança e esperança neles, nós também devemos merecer, trabalhando no negócio com o mesmo amor que eles sempre tiveram. Então, para mim é muito emocionante saber que o negócio, eu amo essa oportunidade de negócios, nos dá a facilidade de deixar como legado não apenas algo econômico, mas também princípios de trabalho e esforço, não só para a minha geração, mas para as gerações futuras. Sim, existe um pequeno desafio aí de querer continuar esse legado com os mesmos princípios, e eu sei que também me sinto identificada com a AMA e desse ponto de vista, porque sei que as famílias fundadoras agora pensaram em algo semelhante, porque imaginem o legado tão grande que deixaram Rich e Jay, que impactou o mundo todo. Então, por isso eu digo, uau, realmente pensaram em tudo. Pensaram que um esforço feito hoje também pode ser aproveitado no futuro, se nós também estivermos desfrutando, dispostos a trabalhar como deve ser feito, não é verdade? Como com amor e com aquela dedicação que deveríamos ter. Vocês são referências, como eu disse desde o início, para toda a América Latina. São como celebridades para o negócio, todas as pessoas os seguem, todas as pessoas se sentem motivadas em convenções, em conferências que vocês dão. E o dinheiro é muito importante, mas vocês sentem, talvez, que essa construção de comunidade pode superar mais do que isso. Não tirem o fator econômico porque é muito importante, mas posso dizer que a comunidade é mais importante do que o dinheiro no seu negócio, na forma como vocês constroem o negócio a partir das pessoas e que estão o tempo todo expostos a ter que trabalhar com elas. Para nós, pessoalmente, sim. Mas também sabemos que há muitas razões pelas quais as pessoas decidem fazer o negócio. Há pessoas que decidem fazer isso porque não têm tempo para estar com a família. Sei que meus pais provavelmente tinham os recursos muito bem, mas não havia esse tempo para estar conosco, nem para cuidar muito da própria saúde, não é? Então, para outras pessoas podem ser outros fatores diferentes. Pode ser o fator econômico, pode ser o fator tempo, família, ou vencer pequenas batalhas diárias com algo a mais. Mas para nós, chegamos a um ponto em que nossos pais nos ensinaram que também é importante, ou é muito importante, garantir que a outra pessoa também tenha um benefício aqui. Então, é importante para nós aprender a orientar muito bem para que eles aproveitem ao máximo essa oportunidade de negócio. O bem, você já trabalhou em outros mercados da Amway. Qual você acha que é a diferença da América Latina em relação ao resto do mundo? Versão de líderes de tudo o que tem a ver com o negócio na Latam. E eu diria que o fator comunitário aqui atinge outro patamar. Os latinos são muito acolhedores, adoramos nos reunir. Tendo tido a oportunidade de testemunhar a história da família Alparo e de os ter visto, percebo que eles têm essa força e que hoje contam com a comunidade que criaram. E o sucesso que alcançaram para compartilhar com outros através da oportunidade de negócio. E se você pudesse descrever em uma frase o que a Amway é hoje, o que você diria? A Amway é a melhor oportunidade de negócio do mundo, não apenas por ser líder no setor, mas também por ter mais de 60 anos de história e mais de 1.000 patentes. Eu diria que existem mais de 1 milhão de empreendedores ao redor do mundo.
Aquela pessoa que hoje está procurando uma oportunidade de empreender de forma segura, com baixo risco e pouco investimento. Este é o lugar para fazer isso. E você, Matias, o que significa fome? O que significamos durante todos esses anos? Com o passar do tempo, o que você diria hoje que isso significa para você? Vou te dizer que, para mim, pensar na Amway é como algo que eu adoro, é pensar grande, porque a Amway nasceu, pode ser, não só, mas desde que nasceu, nasceu para pensar grande. O pensamento da Amway era envolver outras pessoas, dar a oportunidade para que as pessoas se desenvolvessem, ter um produto para que elas pudessem resolver e que fosse útil em seus lares, mas que se desenvolvesse até o último canto do mundo. Então a primeira coisa que me vem à cabeça ao pensar na Amway é pensar grande. Ou seja, sei que começamos do zero e não precisamos de capital, mas não podemos entrar com um pensamento pequeno porque os problemas que encontramos pelo caminho são grandes. E se nós, com um pensamento pequeno, voltamos a nos conformar com o pouco que tínhamos? Eu não posso pensar em sair da Amway para fazer alguma atividade, cultivar algo grandioso para eu engarrafar, porque isso é muito menor do que o que a Amway tem, com o que nasceu e agora com o que existe. Eu vejo a maquinaria da Amway, tudo isso, incluindo o pessoal de apoio, a área científica, todas as instalações que existem para respaldar o que nós fazemos. Por isso eu acho que ao pensar em ambos é preciso pensar grande. Nós amamos este negócio porque sempre o vimos como algo grandioso, porque também vemos a grandeza nas outras pessoas. O que vem a seguir para Matias? Você já alcançou o sucesso, mas já pensou no que vem a seguir? O que você ainda quer conquistar dentro do negócio? Olha, eu realmente quero alcançar o negócio. Algo de um benefício ainda maior. Garantir que quando eu fisicamente não puder estar presente, o negócio tenha benefícios ainda melhores. Que as pessoas que assumirem entendam do que estamos falando. Por isso é que falamos sobre herdar o negócio. Eu conversei com meus filhos e disse a eles: não vou deixar o negócio de herança para alguém que não tem paixão e amor pelo negócio. É bom que ambos tenham a oportunidade de vendê-lo, porque se vocês não estiverem preparados, prefiro vender. Aqui, para uma pessoa que tenha interesse e experiência para sustentar essa estrutura, ou seja, me vejo fazendo coisas melhores. Não sinto que meu tempo acabou. Até agora ainda está começando. Veja, eu sinto que está começando, porque muita gente ainda não me conhece. Inclusive, muitas pessoas que acham que me conhecem ainda não me conhecem. Porque não sou muito de falar, não sou muito de discursar. Tímido, eu também não sou tímido. A única coisa é que sinto que tudo tem seu tempo. Com o tempo você me conhecerá melhor. Talvez não em um ano. Se eu pretendo durar mais de 10 anos, é por isso que acho que não vou. Em 10 anos tornei-me um estranho para mim mesmo. Então, cara, Matias, você evoluiu bastante, não é? Porque eu sempre acredito no desenvolvimento. É admirável, Matias, ver sua ética de trabalho e como você transmite isso para sua família, porque todos eles estão construindo seu próprio negócio. Eles não estão esperando herdar. Sim, em algum momento isso vai acontecer, mas todos estão empreendendo e construindo seu próprio futuro e presente através do trabalho diário. E é admirável também tudo o que você conquistou a partir da conversa sobre como foi essa transformação de vida que você teve, não só em termos econômicos, mas também em liderança, em superação pessoal, inspirando milhões de pessoas, não só na América Latina, mas no mundo todo, que um dia querem ser como você e alcançar esse PIN ou essa liderança, que é a palavra que quero dar a este podcast, Como Liderar. A partir da comunidade, do coração e da paixão. E quero agradecer aos três por estarem aqui hoje conosco, por nos presentearem com toda essa conversa cheia de conhecimento, a partir da experiência de cada um de vocês. Rubem, desde a Amo e como tal, e vocês de fora, construindo o negócio e construindo o que fazemos, que é entender que não vendemos apenas produtos ou oportunidades, também construímos comunidade, impulsionamos sonhos e mantemos vivos esses valores que muitas pessoas às vezes esquecem e que são muito importantes para sabermos que integramos tudo de melhor e alcançar um propósito que é a comunidade. Muito obrigado aos três por esta conversa. Obrigado.
Eu também quero agradecer a todos os que estão envolvidos para que esta mensagem algum dia chegue às pessoas que precisam dela e que seja uma boa mensagem. E vejo que eles se esforçaram claramente para tornar a gravação clara e perfeita para que as pessoas possam começar imediatamente. Eles podem. Concentre-se no que realmente importa. Estamos no nosso melhor. Muito obrigada, Cotias. E para vocês que estão assistindo, ouvindo e chegaram até aqui no podcast, queremos ler nos comentários qual passo vocês desejam dar no negócio. Se você ainda não faz parte da Amway, conte para nós nos comentários. Estamos lendo você. Enquanto isso, nos vemos no próximo episódio de Viva Mais, Viva Melhor, o podcast. Até breve.